Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa noite, meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre, também pode ser boa tarde ou bom dia, né? Estamos ao vivo pelo Face hoje, nesse domingo 25 de maio, ontem celebramos o Coração Aquecido, dia 24, o dia do pastor Metodista Livre, e talvez você está assistindo de manhã a gravação que a gente joga no YouTube, ou mesmo o áudio através do WhatsApp. Tema da mensagem: o coração aquecido, fé, experiência e santidade no caminho metodista. Vamos ler em Lucas, vocês acharam aí? 24, verso 32. Lucas, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Enquanto eles estão procurando, aproveita e inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. Nós estamos nas principais redes sociais, né? Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, @ImelRioPreto, ou Metodista Livre Rio Preto, você nos encontra lá. Lucas 24, 32. E então disseram um para o outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Vamos parar por aí. Esse é o texto do caminho de Emaús. Por isso que nós louvamos essa canção de Emaús, né, do Morada, que é uma música muito bonita. Quem é este que está, né, andando lado a lado com a gente pelo caminho? A gente vai sentindo o coração ardendo. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? O nosso coração se arder para a palavra, para a mensagem. Como os discípulos lá no caminho de Emaús, John Wesley também experimentou a sensação do seu coração aquecido no dia 24 de maio de 1738, lá na Inglaterra, na rua Aldersgate, quando ele teve a sua fé transformada. E olha, não pensa não que Wesley era novo convertido. Não pensa não que Wesley estava chegando na igreja ali agora. Fala para quem está lá, Wesley já era pastor fazia 2 anos. Ele já tinha ido fazer missões nos Estados Unidos, voltou frustrado, não deu certo. Ele já era cristão praticamente desde berço, né? Sua criação. A gente viu no Dia das Mães a história da Susana Wesley, que era a mãe de Wesley, que educou os 10 filhos nos caminhos do Senhor. Ou seja, Wesley conhecia a palavra, conhecia o evangelho, conhecia o caminho, mas Wesley ainda não tinha sido transformado. Olha que interessante, para a gente refletir hoje a nossa fé. Será que a gente também não precisa ainda hoje dessa transformação? Que Wesley teve essa experiência que marcou todo o início do movimento metodista, que enfatizava a fé viva, olha que interessante, a santidade e a ação social. Olha que interessante. Hoje nós vamos refletir um pouquinho da espiritualidade, né, através das lentes de 3 teólogos. Nós vamos ler de novo o Albert Alter lá, a Phoebe Palmer e o Wesley. Tá? Hoje a gente vai fazer de novo um estudo desses 3 teólogos. Então vamos lá, primeiro ponto que eu quero falar com vocês, olha lá, o coração aquecido, fé, experiência e santidade no caminho metodista. A introdução, olha lá, Wesley na rua Aldersgate, 1738, foi o ano que ele teve aí a sua experiência no dia 24 de maio de 1738, e da mesma forma como os discípulos lá no caminho de Emaús, que eles estavam sentindo alguma coisa diferente no coração deles, né? E hoje a gente vai refletir sobre 3 pontos dos teólogos metodistas e vamos aplicar na igreja brasileira de hoje. Então, primeiro ponto, vamos lá. A experiência do coração transformado. Olha aí, John Wesley. Wesley foi, todo mundo conhece, né, fundador do metodismo, pastor anglicano, que buscava uma fé autêntica, e a conversão dele aqui nesse culto na rua Aldersgate, olha que era um culto praticamente caseiro, ali não era um templo, era onde se reuniam alguns morávios, alguns irmãos da igreja morávia, e ali naquele lugar tão simples, foi um lugar de transformação. Por isso que eu falo, às vezes você está preocupado com a igreja, às vezes você está preocupado com o templo, às vezes você está preocupado com estrutura, às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, meu querido, quando Deus quer usar, é numa casinha simples, é num culto simples, talvez do irmãozinho que fala de uma maneira simples, e foi lá que John Wesley teve um coração incendiado pela palavra de Deus. Aleluia! Wesley, ele tinha a visão dele o seguinte,
que a experiência do coração aquecido não podia ser meramente emocional. Sabe? Hoje a gente vê as igrejas procurando muito a emoção. Se você não chorar no culto, você não sentiu a presença de Deus. Quem diz que para eu sentir a presença de Deus eu tenho que me emocionar? Pastor, é importante eu mesmo? Claro, se você sentir, você pode chorar. Você é livre, metodista livre, meu irmão e minha irmã. Mas não que isso seja necessariamente algo para acontecer. E Wesley dizia que o coração aquecido, ele não se trata, na verdade, de emoções, mas de um encontro real com Jesus, que através desse encontro santificou a vida dele. Vamos lá abrir Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Olha o que diz Filipenses: continuem a trabalhar com medo e tremor para alcançar a salvação. Aqui está na Almeida Corrigida. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer como o fazer. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Eu fiz uma resumida nele. Verso 12 e 13. É Deus quem produz em vocês tanto querer como fazer. Sabe, irmãos? Enquanto que Wesley, no tempo dele, aí 1730 e pouco, valorizava o equilíbrio entre emoção e doutrina, a igreja evangélica brasileira de hoje, ela busca muito no emocionalismo, que muitas vezes vazio. Às vezes são os extremos hoje nas igrejas. Ou a igreja ela é muito emocional, né? Emocional demais, ou a igreja ela é tremendamente aquele intelectualismo, mas ela é fria. Ela é fria. Nós precisamos de um avivamento que una o coração, a mente. Como fala lá, não precisa abrir não, está lá em Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Não sejam preguiçosos no trabalho que devem fazer. Sirvam ao Senhor com um coração cheio de fervor. Olha que lindo. Romanos 12, 11. Sabe, a experiência de Wesley, irmãos, não foi apenas uma sensação no coração dele. Foi algo que transformou Wesley. E não só transformou Wesley, transformou o irmão dele, transformou as pessoas que estavam com ele na faculdade, porque ele tinha um grupo de oração dentro da faculdade, em Oxford. Que é interessante, aquele grupo de oração chamava metodista, que inclusive foi um apelido. O pessoal da faculdade deram um apelido para ele, para esse grupo de oração, que chamava-se metodista. Por quê? Porque eles eram metódicos. Toda sexta-feira, tal horário era o dia do jejum, dia da oração, o encontro deles. E Wesley não apenas mudou o seu coração com esse encontro, o coração do seu irmão Carlos, o coração daqueles membros desse pequeno grupo de oração, mas Wesley mudou o coração de uma nação inteira, chamada Inglaterra. Olha a força que tem o poder do Evangelho, da palavra de Deus, no coração daquele que está disposto a fazer a obra de Deus. Aleluia! Esteja disposto, esteja disposta a fazer a obra de Deus. Sabe por que hoje nós não temos mais John Wesley? Hoje é difícil a gente ter pessoas, né, falando, nossa, por que Deus não levanta? Não é que Deus não levanta. Deus está levantando, mas hoje o povo só quer saber de ficar sentado. Deus está tocando, Deus está falando, mas hoje a igreja só quer ser servida, ninguém quer servir mais. Todo mundo quer ser servido, e poucos, muito poucos, é uma coisa redundante, totalmente antagônico, né? Mas demasiadamente, grande parte não quer nada com. Malemar vai ao culto, malemar. Por que naquele tempo Deus usou Wesley? Porque Wesley permitiu ser usado por Deus. Wesley era um cara fora da curva? Sim, ele era, realmente. Mas não é que ele era, é o Espírito Santo que pairava sobre John Wesley. Aleluia. Nós sem o Espírito Santo, nós nada somos, irmão. Ninguém faz nada. Ninguém faz igreja, ninguém constrói templo, ninguém levanta isso. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Então, tudo aquilo que Wesley foi, o legado dele, a vida dele, a transformação dele para a Inglaterra toda,
não foi o Wesley apenas, mas foi o próprio Deus através da vida de Wesley. O segundo ponto que eu quero falar, então vamos lá. O primeiro, o coração transformado, igreja, é isso que nós precisamos. Olha lá, Wesley buscava a justificação pela fé. Wesley buscava um equilíbrio entre emoção e doutrina. Está entendendo? Então a igreja não é só sentimentalismo, mas a igreja também não pode ser fria. Por isso que eu amo a Metodista Livre, é um ministério que eu amo demais, porque é um ministério que prega essa moderação. Nós somos tradicionais, mas ao mesmo tempo nós damos glória a Deus. Nós somos tradicionais, mas ao mesmo tempo você pode dar um aleluia aí no fundo. Isso, agora eu ouvi aí, tchau nós. Ei, tchê. Tá entendendo? O bonito do Ministério Metodista Livre é isso, justamente o fato de que nós temos a liberdade no Espírito. O segundo ponto que nós vamos falar agora. A Phoebe Palmer. Lembra que eu falei da Phoebe Palmer? Acho que foi domingo passado, retrasado. A Phoebe Palmer foi uma líder do movimento lá nos Estados Unidos, da santidade. É outra coisa, irmão. Você vê quando a pessoa se deixa ser usada por Deus. Uma única mulher. Aí depois vem o movimento feminista, vem um monte de coisa falando tanta coiseira errada, né? Uma única mulher. E ó, estou falando aqui, ó, 1874. Ela é de 1807 a 1874, a Phoebe Palmer. Ela não é contemporânea aqui agora, dos nossos dias, não. Eu estou falando do século XIX, uma mulher nos Estados Unidos, no século XIX. Ela conseguiu influenciar a geração dela nos Estados Unidos, e foi a Phoebe Palmer que deu o início para o movimento de santidade, para o movimento do pentecostalismo primitivo. Hoje as igrejas pentecostais, que às vezes algumas nem lembram do nome dessa mulher, mas era a Phoebe Palmer, que foi a precursora dessa santidade, dessa busca. A teologia dela influenciou, e a Palmer, ela ensinava o seguinte, que a santificação é a entrega incondicional a Deus. Forte isso. O texto base da Phoebe Palmer está, não precisa abrir não, Tiago 4:8, que ela diz o seguinte: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vós. É bonito, né? É uma citação, inclusive, acho que de Isaías, se eu não me engano. Ela via a experiência do coração aquecido de Wesley como um convite à santidade prática, manifesta nas obras em misericórdia. Quais obras em misericórdia nós temos feito? Ainda sexta-feira falávamos sobre isso, né, doutor? Né? Tive a honra de receber o doutor lá eu ia falar no meu escritório, não, no meu trabalho. A gente conversava sobre isso. E é um contraste com a atualidade, irmãos. Olha que interessante. No contexto brasileiro, nós vivemos o quê? Num tempo onde a igreja evangélica brasileira, ela foca muito, ela prioriza muito, ela busca muito o quê? A prosperidade. É ou não é? A prosperidade. E muitas vezes, esse sinal de prosperidade, as igrejas pregam como sentido de troca, né? Do substituição da santificação. Irmãos, prosperidade não tem nada a ver com santificação. E tem muita igreja vendendo uma teologia barata, uma teologia ruim, dizendo o seguinte: que se você está dando certo, é porque você é santo. Dizendo se você está prosperando, é porque em você tem a santidade. Cuidado, irmãos, nem sempre é assim. Eu conheço um monte de gente que tem muita prosperidade, mas está muito longe, talvez, dos caminhos de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, pastor, quer dizer que nós cristãos não podemos buscar a prosperidade? Podemos, irmãos, claro. Você acha que Deus quer ver um povo padecendo, um povo sofredor? Não, Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas o evangelho, ele não é baseado nisso. A santidade não pode ser baseada nisso. Ah, aquela pessoa lá está dando certo, ó, nela tem o Espírito Santo. Irmãos, quem falou? O Espírito Santo pode estar agora também naquela pessoa que está na beira da morte, numa UTI do hospital. Você pode ter certeza, o Espírito Santo pode estar lá nela também. Não é significado eu ser próspero. Ah, porque agora eu tenho uma casa num condomínio fechado maravilhoso, alto padrão. Ó, aquele lá está tendo o Espírito Santo, ele está ficando santo cada vez. Que santo, irmãos, não tem nada a ver. Pode ter santidade naquele que está morando agora lá na rua também. Você pode ter certeza que a santidade pode estar lá nele. Então, é uma quebra de paradigma que a Palmer nos ensina,
dizendo: feliz as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. O tema-chave da Phoebe Palmer era esse, Mateus 5:8, que é justamente o Sermão da Montanha, né? Que é um dos meus preferidos, ou o meu preferido. Queridos, a igreja precisa resgatar essa santidade como estilo de vida, e não a santidade como performance religiosa. Nossa, aquele pastor lá, ó, a vida dele está decolando, por quê? Porque ele é muito santo. Irmãos, isso não significa nada. Eu já vi a santidade em muitos lugares onde a gente não acredita que ela está, né? De maneiras que a gente acredita, não pode ser. Santidade não tem nada a ver com prosperidade. Santidade não tem nada a ver com estar dando certo. É só a gente começar a analisar e ver os grandes mártires da igreja. Será que na hora que o apóstolo estava lá sendo devorado por um leão, ele estava sem santidade? Será que na hora que aqueles cristãos que ficavam numa arena na época de Nero, que foi um dos piores períodos da igreja, imperador Nero, que os cristãos eram comidos vivos por leões, será que aquelas pessoas que estavam naquela arena sendo comidas com seus filhos, com crianças, e o povo aplaudindo, a multidão, enlouquecida por aquilo, contemplando aquilo como se fosse maravilha, será que não tinha santidade naquela pessoa que estava numa arena sangrando na boca de um leão? Santidade não é só na performance. Não, santidade tinha lá naqueles 4 amigos que estavam na época na Babilônia, Misael lá, eu sempre lembro o nome deles em babilônico, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, mas os nomes dele em hebraico é Misael lá, Ananias e tal. Aqueles amigos, aqueles 3 amigos, quer dizer que só aqueles 3 amigos que eram santos porque eles saíram vivos da fornalha? Só Daniel era santo porque o leão não comeu Daniel? Não, irmão, santo também morre, santo também sangra, santo também sofre, santos também passam fome. Santos nesse momento, quantas pessoas estão agora na Coreia presas por causa do evangelho? Será que elas não têm santidade? Na Coreia do Norte, diga-se de passagem, Será que elas não têm santidade? Eu sigo Portas Abertas, toda semana tem lá uma família que foi morta na Índia, uma família que foi morta na África por causa da religião evangélica, por causa de ser cristão. Toda semana, pastor que perdeu vida. Então essas pessoas não são santas, porque se é para a gente analisar a santidade através, como eu posso dizer, da performance religiosa, não, irmão, santidade não tem nada a ver com performance religiosa, santidade não tem nada a ver com o que a gente prospera, com o que a gente alcança. Santidade tem a ver com o que está no nosso coração. Lembra aí, Phoebe Palmer, esse nome aqui, Phoebe Palmer, importantíssima para o movimento pentecostal, foi a nossa irmã Phoebe Palmer, metodista, ela era metodista. Terceiro ponto, Albert Outler, a tradição e a experiência no diálogo. Olha que interessante. O Albert Outler, eu já falei um pouquinho dele no domingo, acho que passado, retrasado, quando a gente falou sobre esses teólogos. Ele era um dos teólogos contemporâneos agora a gente, inclusive ele faleceu em 1989. Então esse Albert Outler, ele está bem mais próximo da gente, E ele é um dos últimos, como eu posso dizer, tradutores dos escritos de Wesley. Foi Outler, foi esse teólogo metodista do século XX, que inclusive para o Outler, a base do metodismo era justamente o quadrilátero wesleyano. O Outler, ele entendia que era justamente a gente tinha que ter um equilíbrio entre escritura, tradição, razão e experiência. Lembra os 4 pontos que Wesley defendia? E para o Outler, na visão dele, do coração aquecido na rua Aldersgate com Wesley, para Outler significava o quê? Que a experiência, ela precisa ser um processo contínuo. Não dá para eu ter só o coração aquecido lá e acabou. A gente tem que pedir para Deus todos os dias, Ele aquecer o nosso coração. Aleluia. A gente tem que pedir para Deus, para que todos os dias essa obra do Espírito Santo seja contínua na nossa vida.
E Outler, o texto que a gente pode assim traduzir, esse teólogo, né? Tá lá não precisa ler não, abrir não, mas está em 1 Tessalonicenses 5:21. Para o Outler era importante, examinem tudo, mas fiquem com o que é bom. Então retendes o bem, fica com o que é bom. E o Outler, ele alertava justamente contra experiências subjetivas que eram desconectadas da comunidade e da tradição. Olha, presta atenção. Nossa, pastor, foi difícil esse parágrafo. Não, vamos traduzir ele agora. Às vezes a pessoa ela acha que tudo que ela sentiu foi uma experiência com Deus. Não é bem assim, não. Para esse teólogo metodista, a minha experiência ela era com Deus, a minha experiência ela era baseada no divino, quando eu estava no meio da comunidade e quando eu sigo a tradição. Então não é qualquer achismo não, porque Deus falou comigo. Será que ele falou mesmo? Será que Deus falou mesmo? E aí a gente pega um contraste com a cristandade atual brasileira. Por quê? Porque hoje nós temos uma polarização das igrejas evangélicas, entre aquelas igrejas que são as tradicionalistas e as igrejas que são experimentalistas. As tradicionalistas somos nós, tradicionais, e os experimentalistas são aqueles que dizem que se você não falar em línguas, se você não tiver uma experiência com Deus, mas para o Outler, a gente não pode ter essa divisão. O Outler ele entendia assim, olha, a verdadeira espiritualidade metodista, ela tem que estar na comunidade, ela é comunitária, e ela tem que estar enraizada na palavra. Não tem como fugir, irmãos. Não tem como fugir. E aí, diz lá em Efésios 4:15, né? Não precisa abrir não, hoje eu estou correndo um pouquinho com o horário. Mas Efésios 4:15 fala lá, né? Que nós devemos crescer em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. É um processo contínuo, tá entendendo? É todo dia. É todo dia. É todo dia. Para o Outler, eu não tenho condições de ter experiência se eu não tiver inserido a comunidade. Está entendendo? Eu não tenho como ter experiência se eu não tiver inserido a comunidade e se eu não estiver na palavra de Deus. Olha que interessante para esse teólogo. Como que é? Então não é aquele negócio assim, a pessoa levantou lá um dia e falou, Deus falou comigo. Peraí, falou mesmo? Ou é você que está achando que ele falou com você? Tem diferenças. A experiência verdadeira. Por isso que o coração aquecido de Wesley, temos que ver essa experiência não como um fim, mas nós precisamos ver a experiência do coração aquecido, na verdade, como um começo para a nossa vida cristã. Porque ela tem que ser todos os dias. Deus renovar o nosso coração. Que a igreja brasileira hoje, irmãos, que nós possamos buscar. Primeiro ponto. Nós como igreja, aqui está o Outler, ele pede tradição e diálogo com a experiência. Nós como igreja, um desafio para nós, possamos buscar uma fé autêntica, de verdade. Possamos buscar uma santidade que transforma, como a Palmer nos ensinou. E que possamos ter um equilíbrio crítico. Que nem tudo nem tudo foi Deus que falou. Não, nem tudo, meu querido e minha querida. Deus vai falar no seio da sua comunidade. Deus vai falar dentro da sua palavra. Está entendendo? Deus não vai transmitir algo fora desses contextos. Assim era a visão desse teólogo Albert Outler. E que o nosso coração, como Wesley, possa arder, sermos iguais os discípulos de Emaús, que no caminho eles estavam falando, eles não sabiam que era Jesus. Você já pensou, você está caminhando, Isaac? Vem uma pessoa começa a falar do teu lado, e você não sabe que é Jesus? Mas eles estavam sentindo isso no coração. Enquanto eles caminhavam, irmã, eles sentiam um negócio diferente. Peraí, mas esse cara parece que ele tem alguma coisa diferente. E aí a Bíblia diz que quando eles sentaram, vamos comer, vamos sentar para comer, vamos. E aí diz que quando ia partir o pão, foi no momento que ele partiu o pão, opa, peraí, é o Senhor Jesus. E naquele momento ele desapareceu. Assim, irmãos, que o nosso coração possa arder como os discípulos no caminho de Emaús,
Não apenas aqui no momento do culto, mas durante... Eles não estavam caminhando, eles tinham acabado de perder o Senhor. Eles estavam desesperados, andando pelo caminho. E ali eles tiveram um encontro com Jesus. Não foi dentro do templo, foi a caminho de Emaús. Assim seja nós também, no teu caminho, na tua caminhada lá fora, no dia a dia, todo dia dessa semana, que o Espírito Santo possa te impactar em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa tocar a tua vida, para a gente poder servir Cristo com amor, com integridade, que é isso que Ele espera de nós, irmãos. Que o dia do coração aquecido, fica esses dois desafios para nós. Que a igreja brasileira tenha corações aquecidos, não só no culto, mas diariamente. Que o nosso coração possa estar aquecido para o próximo, para aquele que está do nosso lado, e que a gente possa entregar a nossa vida como sacrifício vivo. Nós temos aí, o ofertório, uma bênção, gasofilácio, é daí que mantém e sustém o trabalho da igreja, o aluguéis, todos os compromissos da igreja, uma bênção. Mas que a nossa maior oferta, a nossa oferta de verdade, maior, o nosso sacrifício vivo, entregar a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa caminhada, o teu trabalho, a tua vida, a tua família. Faça de tudo isso os caminhos do Senhor. Você pode ter certeza que o coração aquecido vai ser diariamente, aleluia, diariamente a gente possa buscar esse coração aquecido, que o Wesley, ele não está mais entre nós, mas o legado dele, essa experiência maravilhosa na rua Aldersgate, lá na Inglaterra, em 24 de maio, que foi maravilhoso isso. Eu tenho certeza que pode acontecer aqui agora, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu já deixo aqui um convite para você vir na rua Fritz Jacó, lá, quer saber mais, quer aprender mais, vem na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Estamos 2 quadras da Santa Casa e estamos praticamente esquina com a Pedro Amaral. É só você subir a Pedro Amaral, no farol da Fritz Jacó. Nós já estamos aqui pertinho todos os domingos, 19 horas. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial.